Mateus capítulo 25, do 13 ao 30. Diz assim a palavra do nosso Deus: Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. E também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou os seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida, partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro de seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos trouxe os outros 5 e disse: O Senhor me confiou 5 talentos, veja, eu ganhei mais 5. O Senhor respondeu: Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, e eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: O Senhor me confiou 2 talentos, veja, eis que ganhei mais 2. O Senhor respondeu: Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, e eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria de seu Senhor. Por fim, veio o que tinha recebido 1 talento e disse: Eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. O Senhor respondeu: Servo mau e negligente. Você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que, quando eu voltasse, o recebesse de volta com os juros. Tirem o talento dele e entreguem-no aos que têm 10. Pois a quem tem, mais será dado, e terá grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Vamos orar mais uma vez, pedindo que o Senhor aplique nas nossas vidas essa palavra. Senhor nosso Deus, nosso Pai querido, Deus, nós queremos pedir nesse instante que a Tua palavra seja de fato autoridade no nosso meio, como ela é, verdade inerrante, infalível, e que o Senhor possa nos ajudar a pensar nas Tuas verdades com reverência, com temor, com santidade, e que a Tua mensagem possa penetrar no nosso ser, de tal maneira que possa transformar o nosso ser. Ó Deus, guarda-nos do mal, protege-nos nesse momento, livra-nos, Senhor, de qualquer distração que eventualmente possa tirar a nossa atenção que é devida somente à Tua palavra e a ouvir a Tua voz. Deus, que o Teu Espírito Santo seja o ministro e que a Tua igreja seja abençoada, no nome de Jesus. Amém. Queridos, o contexto em que Jesus relatou essa parábola, bem como a que antecede essa parábola, a parábola das 10 virgens, está dentro do contexto da revelação que ele faz sobre a sua segunda vinda. Se nós pararmos para ler um pouquinho antes, no capítulo 24 de Mateus, ele vai dizer quais são os sinais, aquilo que vai acontecer, para que o povo pudesse saber que Jesus Cristo estava próximo de vir. E aí ele fala dos sinais dos tempos, e aí ele vai falar dos sinais dos seres celestiais, ele vai falar como ele virá em glória com os seus anjos. Então, tendo revelado como isso se dará para os seus discípulos e dando a certeza de que um dia ele vai voltar, assim como na primeira vinda, mas agora, quando ele voltar, ele virá com poder e grande glória. Ele vai instruir aos seus discípulos, a sua igreja, como é que a igreja deve viver. Ou seja, à medida que nós esperamos que Jesus Cristo venha, como deve ser a nossa postura. O que nós que somos a igreja devemos fazer enquanto ele não vem. A parábola das 10 virgens destaca a necessidade de vigilância, de que nós precisamos de fato vigiar, estarmos de prontidão para recebê-lo. E agora nessa parábola dos talentos, que eu sei que é muito conhecido para nós,
Jesus Cristo vai destacar a necessidade de fidelidade. O que nós precisamos fazer enquanto esperamos o nosso Senhor Jesus voltar é sermos fiéis. E o público-alvo destas duas parábolas era o mesmo. Ele referia essas palavras para a igreja visível, para aqueles que se identificam e professam Jesus Cristo. E da mesma forma, essa palavra tem uma lição, um poder, uma aplicação para todos nós que compomos a igreja do século XXI, a igreja brasileira. Se nós nos identificamos como cristãos, se nós dizemos que conhecemos a Deus e nós queremos conhecê-lo mais, essa parábola tem muito a nos ensinar sobre nossa postura enquanto Jesus Cristo não vem nos buscar. Então eu quero refletir nessa noite sobre as lições que essa parábola nos traz. E nós vamos dividir essa parábola em 3 momentos. O primeiro momento é a distribuição dos talentos. O segundo momento é a utilização desses talentos. E o terceiro momento, o momento da prestação de contas. E nós vamos percorrer essa parábola buscando refletir como ela pode nos ser útil, aplicável e que o Senhor nos ajude nesse intuito. O primeiro momento que essa parábola nos traz é o momento da distribuição dos talentos. Jesus Cristo relata a história de um homem de negócios que, antes de sair do país para uma viagem, ele chama os seus servos e confia àqueles servos os seus bens. E nesse caso são chamados de talentos. É muito importante a gente entender o que são talentos. Naquela época, um talento era uma unidade monetária. Assim como nós temos real, dólar, libra, euro, etc., tinha naquela época os talentos. E um talento representava muito dinheiro. Para você ter noção, um trabalhador comum precisava trabalhar por cerca de 20 anos para conseguir juntar um talento. Então era uma quantia razoável, o que nos leva a concluir que aquele homem, ele era um homem de negócios rico com propriedades. Mas também ele era um homem muito esperto, porque como ele iria viajar e aparentemente ele passou muito tempo fora, ele não queria que o seu dinheiro ficasse ali sem rendimentos, ficasse parado. E o que ele faz? Naturalmente, chama alguns servos e dá a eles a missão de serem administradores, gestores daqueles talentos. Mas tem aqui um detalhe muito importante. Aquele homem conhecia os seus servos. E veja o que ele faz, ele distribui os talentos conforme a capacidade que eles tinham de administrar e de gerir aqueles talentos. Ele vai e pondera a habilidade de cada um daqueles 3, e assim ele permite que um servo fique com 5 talentos, outro com 2 talentos e outro com 1 talento. E assim ele distribui e sai em viagem. Era, portanto, um homem esperto, generoso, confiou naqueles servos e esperava naturalmente que aquele investimento fosse aplicado de tal maneira que aquele dinheiro não ficasse parado. E ele confia essa missão àqueles 3 homens. O que esse primeiro momento da parábola nos ensina? Primeiro nos ensina a generosidade de Deus e que todos nós recebemos talentos. É bem verdade que frequentemente, na nossa interpretação moderna que nós fazemos, às vezes as pessoas referem-se a esses talentos como habilidades, uma habilidade técnica, um tocar violão, um cantar, um escrever, um desenhar, um pintar, essas habilidades que a gente consegue no dia a dia se aperfeiçoar. Mas na verdade, não é isso que a palavra de Deus quer nos dizer quando nos refere que nós recebemos talentos da parte de Deus. Não quer dizer essas habilidades somente, esses dons, como a gente chama, somente. As pessoas talentosas são todas as pessoas que professam a Jesus Cristo. Todos nós recebemos talentos. Existe um comentarista que diz algo muito interessante, o pastor J.C. Ryle. Ele diz algo que é bem peculiar a esse texto. Qualquer coisa pela qual possamos glorificar a Deus constitui um talento. Nossas habilidades,
nosso dinheiro, nosso conhecimento, nossa saúde, nossa força, nosso tempo, nossos sentidos, nosso raciocínio, nosso intelecto, nossa memória, nossos afetos, nossos privilégios como membros da Igreja de Deus e membros e possuidores da Bíblia, tudo isso representa talento. Todas essas coisas são talentos que Deus nos dá. Até mesmo o nosso tempo, a nossa família, nosso dinheiro, tudo isso é oportunidade, é um meio pelo qual nós podemos glorificar a Deus. Portanto, Deus nos dá talentos. Além disso, esse momento da parábola nos faz lembrar da nossa posição de servos. E eu penso que é uma característica que parece que tem se perdido em muitas igrejas. A ideia do trabalho voluntário, a ideia de que eu só posso fazer quando eu tenho tempo, a ideia de que minha agenda está muito cheia para essas coisas de igreja. Lembre-se que você é servo. Nunca passou, eu acho, pela mente do apóstolo Paulo, o seguinte sentido: eu não vou evangelizar agora, eu não vou partir para aquela viagem missionária porque eu não tenho tempo, porque eu sou voluntário, afinal das contas. Mas ele dizia: eu sou servo, eu sou escravo. O termo que ele usa é referido aos escravos. Eu sou escravo de Jesus Cristo, não vivo mais eu, mas Cristo que vive em mim. Nós somos servos. Não existe espaço na Igreja de Deus para autossuficiência, para orgulho, porque pare para pensar, os talentos que você tem, foi Deus que lhe deu. Você não consegue proporcionar para você mesmo o próprio ar que você respira. Eu acho que nessa pandemia todo mundo ficou mais ciente de quão dependentes nós somos uns dos outros. Quando você talvez vai ao supermercado e falta algum item na prateleira, você pensa: olha só, eu não produzo o meu próprio alimento. Quando você tem que comprar uma roupa, porque a sua roupa se desgastou, você tem que gastar dinheiro, e você diz: olha, eu não produzo minha própria roupa. A gente parece que não produz, e a gente depende dos outros. E o fato é que todos nós somos dependentes de pessoas que vão plantar os alimentos, pessoas que vão construir os carros que nós andamos, pessoas que vão produzir nossas roupas, mas acima de tudo, nós somos dependentes de Deus. Nós somos servos do nosso Senhor. E desde a criação, nós somos, nesse sentido de que somos servos, Deus nos comissiona, desde o Éden, a cultivar e guardar o jardim, ou seja, a criação de Deus. Nós somos administradores, mordomos das posses de Deus. E veja como isso é fantástico quando nós olhamos para o próprio Senhor Jesus. O que diz a palavra de Deus em Marcos 10:45: pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Se o próprio Jesus se fez servo, por que nós tentamos ser senhores do conhecimento, senhores da realidade? Humilhe-se diante de Deus, porque nós somos servos. Nós precisamos nos humilhar, como diz o apóstolo Pedro, sob a poderosa mão de Deus. O próprio apóstolo Paulo, em Filipenses 2:5, disse: seja a vossa atitude a mesma de Cristo, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante ao homem. Tudo o que temos vem das mãos do Criador, até mesmo o ar que nós respiramos. Isso deve nos dar humildade a todos nós que somos a Igreja de Deus. E vemos o segundo momento da parábola, que é a utilização dos talentos. Veja o que diz o texto no verso 6, diz assim, 16, melhor dizendo: o servo que tinha recebido 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outras 5. Do mesmo modo, o que tinha recebido 2 ganhou outros 2. Mas o servo que tinha recebido 1 talento, saindo, fez um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Aqui nós vemos 2 homens que seguiram o mesmo caminho, mesmo tendo recebido uma quantia diferente, e um terceiro servo que seguia um caminho totalmente diferente daqueles 2. Por um lado, aqueles primeiros 2 servos,
eles honrados que tinham sido escolhidos pelo Senhor para ser administrador daquelas posses, e em obediência às ordens que eles receberam do Senhor, e também reconhecendo que um dia eles teriam que prestar contas disso, eles fizeram aquilo que consideravam que era urgente, necessário. Eles usaram aquele valor para, de uma forma muito eficaz, multiplicar, duplicar aquela quantia que lhes havia sido confiada. E veja o que a palavra nos diz, que eles fizeram isso imediatamente. Isso quer nos dizer que aqueles servos, na medida em que eles sabiam dessa responsabilidade, dessa alegria que lhes havia sido confiada de administrar as posses do seu Senhor, eles foram imediatamente atrás de maneiras de fazer com que aquele recurso fosse multiplicado. Provavelmente aquele servo iniciou algum negócio, utilizou aquele valor para aplicar naquele negócio e fez o negócio crescer. Porém, o terceiro servo, ele não se preocupou em realizar aquela obrigação que tinha. Ele, com preguiça, sem vontade de assumir nenhum risco, sem vontade de trabalhar, ele fez algo que era muito conveniente. Cavou um buraco, escondeu aquele valor no chão e ali ficou. E eu penso que ainda nos nossos dias nós vemos essas duas formas de utilizar as oportunidades, os talentos que Deus nos dá. Por um lado, nós vemos pessoas que buscam aproveitar cada oportunidade, cada culto, cada ida à faculdade, cada ida ao mercado, cada oportunidade de serviço, cada oportunidade de fazer o bem. Eles querem fazer isso para glorificar a Deus, para de alguma forma multiplicar aquele talento. Porém, e eu sei que esses que fazem isso são pecadores ainda, mas ainda sendo fracos, ainda falhando, ainda muitas vezes não atingindo aquilo que eles esperavam, não multiplicando tanto aqueles talentos, eles ainda assim continuam dependentes do Senhor, ainda amam o Senhor e ainda querem fazer cada vez mais a obra do Senhor, querem administrar e multiplicar aqueles recursos. Por outro lado, existem aqueles que querem esconder os talentos, e escondem os talentos. E esconder o talento significa negligenciar as oportunidades que nós temos de glorificar a Deus. Significa receber muitas coisas de Deus, mas não lhe dar nenhum retorno. Significa viver como se não houvesse uma prestação de contas ao final. Significa utilizar o tempo que nós temos nessa terra para apenas desfrutar aquilo que esse mundo pode nos oferecer, sem pensar na vida eterna, sem pensar nas coisas espirituais, apenas vidrado em conquistar tesouros dessa terra, riquezas, prazeres, honras, materiais, que não passam desse plano terreno e muitas vezes não pensam na eternidade. Isso é esconder o talento. Cada manhã que você acorda, que Deus lhe dá uma porção de misericórdia para você acordar com saúde, é um talento que Deus lhe dá. Não esconda esse talento. Todos os dias, antes de sair de casa, faça uma oração a Deus, peça, Senhor, que o talento do meu dia hoje seja multiplicado e que assim eu faça a tua obra, porque eu sei que um dia eu haverei de prestar contas a ti. Talvez a gente se pergunte, por que o terceiro servo fez isso? A gente não sabe ao certo, porém, talvez medo, preguiça, não queria assumir riscos, mas na verdade, quando chega o terceiro momento da prestação de contas, nós entendemos o que estava dentro do coração daquele servo que escondeu o talento. Mas para fechar esse segundo momento, eu quero lhe perguntar, como você utiliza os talentos que Deus lhe dá? As oportunidades diárias que Ele lhe dá. Você multiplica, busca multiplicar, ou você esconde no chão? E o terceiro momento, portanto, é o momento da prestação de contas. A partir do versículo 19. Vamos fazer a leitura novamente. Diz assim: depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e fez um ajuste de contas, uma prestação de contas.
Aproximando-se o que tinha recebido 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: o Senhor me confiou 5 talentos, eis aqui outros 5 que eu ganhei. Esse primeiro servo, é muito interessante isso, porque a palavra nos mostra que ele imediatamente saiu para utilizar, para multiplicar os talentos. E quando ele volta, ele fala com muito entusiasmo: o Senhor me conferiu 5, parece que ele está ali com 2 bolsas, e ele diz: veja, aqui tem outros 5, e entrega com alegria aquele valor. Multiplicado, duplicado o talento que ele tinha recebido. E sabe o que o Senhor faz com aquele servo? Ele diz: servo bom e fiel. Aqui é o teste da fidelidade. Por isso que essa parábola tem como tema a nossa fidelidade. E mais uma vez, quando a gente pensa em fidelidade, isso não quer dizer apenas o uso dos dízimos e ofertas, mas isso representa todas as oportunidades que Deus lhe dá de servir, de ser fiel. Fiel no pouco, para que Ele assim nos recompense. E o mesmo entusiasmo, essa mesma alegria de chegar e ver o seu Senhor e dizer: eis aqui os outros 5, foi visualizada também por aquele servo que tinha recebido 2 talentos. Ele faz exatamente a mesma coisa, mesmo tendo recebido menos, ele tem a mesma alegria. E da mesma forma, ele recebeu o mesmo elogio do seu Senhor. E ele foi convidado a entrar na festa, na alegria que aquele Senhor ofereceu. Perceba aqui que o importante não era a quantidade de talentos em si, mas era a fidelidade com que eles haviam recebido. Porque é verdade que muitos de nós recebem alguns talentos, outros recebem mais. Tem pessoas que vivem poucos anos nessa terra, outras vivem muitos anos. Mas a quantidade de talentos para os olhos do nosso Deus não é o caso aqui, mas é a fidelidade para fazer aquilo que vem às nossas mãos. Como diz a própria palavra de Deus: aquilo que vier à vossa mão para fazer, que você o faça com excelência, como ao Senhor, não para homens. Esse é o nosso chamado que nós recebemos de Deus. E qual é a recompensa daqueles 2 servos? É mais responsabilidade e entrar na alegria do seu Senhor. É mais confiança que eles recebem do Senhor. O Senhor se agrada quando eles são fiéis e chama-os para entrar na alegria. Mas aí nós vemos o relatório do 3º servo. E perceba que ele inventa uma justificativa para tentar de algum modo explicar o que ele tinha feito. Provavelmente ele viu que os 2 outros servos haviam recebido e ele tenta de alguma forma justificar o que ele fez. Veja o que diz o verso 24. Chegando por fim o que tinha recebido 1 talento, disse: sabendo que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não espalhou, fiquei com medo e escondi o seu talento na terra. Aqui está o que é seu. Veja o relatório que esse servo deu. Ele busca inventar uma desculpa. E olha como é estranho aquilo que ele fala. Ele vai acusar o próprio Senhor de ser um homem duro, severo, inflexível. O que ele estava querendo dizer é: eu sei que tu és uma pessoa que explora os outros e que se aproveita dos esforços dos outros. Você é severo, inflexível, muito duro. Ele não conhecia o Senhor. Ele mente a respeito do Senhor. Esse Senhor não era essa pessoa severa e que queria se aproveitar do que os outros tinham feito. Ele mente, e ele mente mais ainda quando ele diz assim: você colhe onde não semeou e ajunta onde não espalhou, que quer se aproveitar dos outros. Isso é uma mentira. Lembre-se que lá no início ele concedeu os talentos conforme a capacidade de cada um. Ele não havia recebido uma quantia que ele não pudesse administrar. O Senhor conhecia aquele servo. E ele não está querendo colher o que ele não plantou. Pelo contrário, ele semeou um talento quando ele distribuiu. E agora ele tem o direito de colher. Aquele homem não conhecia o Senhor, mente a respeito dele e apenas
tenta inventar uma desculpa para aquilo que ele fez. E ainda mais ele diz: te devolvo o que é teu. É como se ele estivesse dizendo aqui: você deveria me agradecer porque eu não roubei. Aqui está o que é teu. Quando na verdade aquilo que era devido ao Senhor, era aquele talento mais o que ele poderia ter sido aplicado, multiplicado. Então o servo devia mais do que simplesmente um talento àquele senhor. Então, queridos, aquele servo não admitiu a culpa que ele tinha e ele agiu como se merecesse ser reconhecido pelo Senhor por ter devolvido o talento e não ter perdido. Mas veja o que o Senhor faz com aquele servo. O Senhor condena o servo com base nas próprias palavras dele, com base no próprio erro que ele havia cometido. A responsabilidade era dele. E ele olha para o servo e diz: se você acha mesmo que eu sou um homem duro, que planto onde não semeei, por que você então não deixou com os banqueiros se você não queria correr riscos? Por que você não deixou esse valor depositado, onde estaria relativamente seguro, sem tantos riscos e ainda renderia juros? E aí o talento é tirado dele. Ele é banido da presença do Senhor, lançado nas trevas, onde há choro e ranger de dentes. E o que esse terceiro momento da parábola quer nos ensinar? Em primeiro lugar, que todos um dia haverão de prestar contas a Deus sobre o que fizemos com os nossos talentos. Todos, pobres ou ricos, eruditos ou analfabetos, de todas as raças, um dia estarão diante do julgamento e terão que prestar contas. E a pergunta será: você recebeu talentos, o que fez com eles? Todos teremos que comparecer diante do tribunal de Deus e receber a nossa sentença eterna. Teremos de prestar contas de cada privilégio que Deus nos deu, de cada oportunidade que Ele nos proporcionou gratuitamente, generosamente, para glorificar o Seu nome. E mesmo os que professam a Cristo, mesmo os que estão na igreja, serão chamados para estarem face a face com o Senhor e prestarão contas com Ele. Além disso, essa parábola e esse terceiro momento da parábola nos ensina que os verdadeiros crentes vão receber uma recompensa gloriosa. O Senhor diz: servo bom e fiel, entra no gozo, na alegria do teu Senhor. E que alegria é essa? Essa alegria que nos é prometida é a vida eterna, é a glória eterna, é eternamente andarmos na presença de Deus e desfrutar de um paraíso, de um lugar onde não haverá choro, não haverá pranto, não haverá ranger de dentes, mas apenas o brilho da glória eterna de Jesus sendo resplandecida e nós ao seu lado. Essa é a alegria do Senhor, que Ele nos chama para entrar, para estarmos diante dEle para sempre. Mais uma vez eu quero citar o pastor J.C. Ryle, que ele diz o seguinte: o melhor de todos os crentes é apenas um pobre e frágil criatura, e precisa do sangue da expiação todos os dias da sua vida. Entretanto, o menor e mais pobre de todos os crentes descobrirá naquele dia que é contado entre os servos de Cristo e que o seu labor não foi vão no Senhor. Ele descobrirá, para sua surpresa, que os olhos do seu Senhor enxergavam maior beleza do que ele mesmo enxergava em seus esforços para agradar ao Senhor. Verá que cada hora passada no serviço de Cristo, cada palavra dita em favor de Cristo, ficarão registradas num livro de memórias. A cruz pode ser pesada agora, mas a recompensa gloriosa compensará tudo. Não pense que o seu trabalho é vão. Muitas vezes nós ficamos cansados, aflitos. Parece, isso pode ser uma palavra para os líderes. Parece que você talvez busque fazer as coisas acontecerem e não recebe o retorno das pessoas. Talvez você ache que não seja mais o caso de orar tanto por uma coisa, por uma causa. Talvez você possa pensar que quando você evangeliza, ninguém se converte. Eu quero lhe dizer, seu trabalho não é vão no Senhor. Multiplique os talentos,
Continua firme e constante na obra, porque tudo que você faz é observado pelo Senhor. Aquele Senhor da parábola, ele viajou e ele não era onisciente, mas eu quero dizer, nosso Deus, para quem você serve, ele é onisciente. E ele sabe muito bem cada detalhe de cada minuto, de cada segundo que você passa na presença dele. Seja fiel no pouco. Eu sei que é difícil. Eu sei que às vezes vem a tentação e nós nos sentimos pressionados por todo lado. E seja difícil manter a constância. É difícil ler a Bíblia todos os dias, é difícil orar todos os dias, mas nessa noite que o Espírito Santo traga no seu coração a confiança de que o trabalho, a fidelidade nunca é vã no Senhor, porque Ele observa os nossos labores e Ele um dia nos recompensará de maneira gloriosa. Há um outro pastor que diz algo muito interessante: nessa terra aqui, algumas partículas de alegria entram em nós, mas no céu seremos nós que vamos entrar na alegria. Essa alegria, a alegria que a palavra de Deus nos diz o seguinte, que em troca da alegria que lhe estava proposta, Jesus Cristo não fez caso da vergonha, mas ele enfrentou a cruz. E lá no Evangelho de João, Jesus Cristo pede ao Pai que conceda alegria para o seu povo. Portanto, queridos irmãos, a mesma alegria que Jesus Cristo desfruta junto ao Pai, a alegria gloriosa eterna, Ele prepara para o seu povo. Dessa maneira, a cruz não é pesada demais. Desvie seus olhos das dificuldades, fixe os olhos na eternidade, e assim você vai entender que o seu trabalho não é vão no Senhor. Mas, por fim, essa parábola pode ser aplicada para nós, para nos alertar sobre o julgamento daqueles que não conhecem a Deus, o julgamento dos não convertidos. A parábola não diz que aquele servo inútil era um homicida. Ele não roubou o valor do Senhor, mas ele não fez nada. E ele pensava que cavava um buraco para esconder o talento, mas aquele buraco foi a sua própria ruína. Sabe por quê? O pastor Hernandes Lopes diz algo interessante. É como se você estivesse num barco com a possibilidade de remar contra a correnteza e você vê um desfiladeiro e você simplesmente fica de braços cruzados e você não rema contra o desfiladeiro. Você pensa, nada vai acontecer, mas não fazer nada já é uma decisão. Você esperar as coisas acontecerem, sem pensar na sua vida eterna, sem pensar nas coisas espirituais, isso já é uma decisão. Portanto, tenha cuidado, mesmo se você se identifica com Jesus, mesmo se você gosta da igreja, mesmo se você gosta da palavra, você conhece a Jesus Cristo de verdade, você confessa os seus pecados, você crê nele que é o único e suficiente Salvador, você multiplica os talentos, você frutifica na sua vida. Que o Senhor nos ajude a pensar nisso. E você que talvez esteja na sua casa, você que está aqui no nosso meio, não se engane. Desculpas justificativas não valerão de nada no dia do julgamento final. Que o Senhor nos ajude a sermos fiéis, conhecer a Ele de verdade. Que as desculpas justificativas que nós talvez inventamos aqui nessa terra sejam, pelo poder do Espírito Santo, aniquiladas e simplesmente você busque multiplicar os talentos, aproveitar as oportunidades, buscar aproveitar ao máximo a força, o tempo, o intelecto, a saúde, os recursos, tudo que o Senhor nos dá. Irmãos, então nós não devemos esperar a segunda volta de Jesus com passividade, com inércia. Nós somos chamados a trabalhar, nós somos chamados a cumprir a nossa obrigação e crescer, desenvolver, multiplicar tudo o que Deus tem nos dado, todos os talentos. E no dia do juízo, não importa o número de talentos, mas se nós temos sido fiéis. E que a igreja do Senhor
seja fiel. Fiel no pouco, fiel em cada talento, porque um dia seremos recompensados pelo Senhor, nosso Deus. Amém? Vamos então orar, pedindo que o Senhor nos ajude nesse momento. Pai, nós queremos, nesse instante, Senhor, confessar que muitas vezes, ó Deus, nós não temos sido fiéis, porque o Senhor nos dá oportunidades, talentos, e muitas vezes nós escondemos, Senhor, seja por medo, por preguiça, mas nós queremos nessa noite, enquanto igreja, te pedir, nos ajuda, ó Deus, a multiplicar os talentos que o Senhor nos dá. Eu sei, ó Deus, que nessa terra nós vamos talvez aplicar de maneira errada algum talento, vamos desperdiçar, vamos perder, mas, ó Deus, que tudo isso, mesmo que isso aconteça, nós possamos voltar a Ti e dizer: Senhor, me perdoa, mas eu quero fazer diferente, eu quero multiplicar os talentos. E de maneira alguma, Senhor, permita que nenhuma pessoa que ouve essa mensagem venha esconder os talentos, negligenciar as oportunidades, deixar passar, ó Deus, o serviço, deixar passar a ajuda ao próximo, a boa obra. Deus, que a Tua igreja seja reconhecida como uma igreja que faz boas obras, que serve ao Senhor de maneira integral, que serve ao Senhor de uma maneira vibrante, alegre, que não quer desperdiçar nenhuma oportunidade, Senhor. Ó Deus, nos ajuda a entender que cada manhã que nós acordamos é um novo dia de oportunidades, é um novo talento. E que sejamos, ó Deus, fiéis em cada momento. Senhor, nos ajuda a não olharmos para as circunstâncias. Nos ajuda, ó Deus, a não achar que a nossa cruz é muito pesada e de alguma forma usar uma justificativa para não fazer a nossa missão. Nos ajuda, pelo contrário, ó Deus, a dia olhar um talento e dizer: eu quero multiplicar, eu quero glorificar o Senhor. E, Senhor, nós pedimos, enche o nosso coração com esperança, a esperança de que um dia o Senhor olhará nos nossos olhos e nos dirá: servo bom e fiel. Deus, nós não queremos outra coisa, Senhor, nós não queremos nada além disso, de sermos achados fiéis, santos e irrepreensíveis diante de Ti. Nos ajuda também, Senhor, a quando visualizarmos pessoas que desperdiçam e escondem os seus talentos, nos dá a oportunidade de ir até eles e dizer: não desperdice a sua vida, aquilo que você tem, aquilo que você recebeu de Deus, use para glorificar a Ele, só Ele é digno do nosso louvor. Pedimos isso no nome de Jesus, o Senhor bendito, o Cordeiro que foi morto, mas ressuscitou e nos assiste em nossas dificuldades. Amém e amém. Senhor nos abençoe ricamente nessa noite. Louvamos a Deus pela palavra que ouvimos através do seu servo, nosso irmão presbítero Felipe. Que possamos, irmãos, com muita alegria, seja Deus no nosso coração, servir ao nosso bom Deus a cada instante da nossa vida. Amém? Eu queria convidá-los a ficarem de pé nesse instante. Nós vamos entoar o cântico final. Queria convidar Dorinha e as minhas filhas para que juntos possamos entoar esse cântico final. Aclame ao Senhor. Graça e paz, amém, irmãos? Vamos louvar o Senhor com alegria, né? E vamos dizer que o nosso Jesus, Ele é o nosso Salvador, e que nós temos acesso a Deus através de Jesus Cristo, e todos os dias nós podemos clamar, nós podemos louvar e podemos engrandecer o nome dEle.
meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo vencer, com tudo que sou, sempre te aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegres de louvo por Deus, grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. E comparáveis são tuas promessas pra mim. A igreja cantando agora.